Oh, the small girl, little lady, her herself. It is me, said the dragon. I have her, in my bumps and boils and blemish and blasphemies. I have her. Yes, thus he said to the air. Eu acho que, como a maior parte dos adolescentes, eu aprendi inglês através de jogos de computador, falando com pessoas na internet, falando com pessoas através de jogos, plataformas. E eu acho que tornou o aprendizado de língua inglesa tão importante para mim, tão divertido, foi o fato de eu ter um motivo para aprender, além de só ler textos em apostilas ou então só memorizar regras de gramática, mas sim ter motivos, né? Trocar experiências, trocar a cultura com as pessoas online que ia um pouco além de jogos. É básico, é só através de jogos e eu me diverti bastante. Shut up, said the dragon. His Christmas existed alright, didn't it? Not that he saw it like that silly dragon. Eu aprendi inglês inicialmente pela música. Eu gostava de ver traduções de músicas que eu escutava, músicas em inglês, da cultura pop dos Estados Unidos principalmente. E eu gostava de linkar uma palavra com a outra e vendo os significados delas. E também através de filmes e séries legendadas. Eu lembro que assistir a série Friends me ajudou bastante com o meu inglês. E outras séries também, outros filmes. E eu também, às vezes, conversava com estranhos na internet para praticar a escrita e a minha fala também. Quando se trata de gêneros literários, os meus livros favoritos são livros de antropologia, chamam bastante atenção. E eu gosto bastante de ler sobre história, sobre a cultura, a língua de outros países. Meu livro favorito é um livro que se chama The Pun Also Rises, um livro que conta a história das piadas, dos trocadilhos ao longo da história da humanidade em diferentes lugares e culturas. E é um livro bastante interessante. Como eu estou acostumado a ler livros mais políticos, mais históricos, não tenho o costume de ler livros de fantasia, de poesia com frequência, então foi um desafio, um bom desafio na verdade, ler o livro da Ruth e da Kate, porque são livros que mexem com o seu emocional, mexem com o seu interno e eles vão um pouquinho mais fundo do que apenas os livros que eu costumo ler. Então narrar ainda foi uma experiência muito mais proveitosa, foi uma experiência muito gostosa na minha opinião e eu achei demais, foi bem legal. Eu não acho que eu tenho um gênero de livro favorito, mas eu gosto muito de livros de mistério, de terror, de fantasia. Desde que eu era criança, eu gostava muito de ler contos de fadas. Eu crescia lendo livros como Harry Potter, Percy Jackson, As Crônicas de Nárnia, e eu sempre gostei de livros com magia envolvida. Mas eu não acho que eu tenho um favorito. Eu sempre gosto de ler diferentes tipos de livros sem saber realmente qual é a história, porque eu gosto de me surpreender com histórias novas, com personagens novos e me identificar com personagens de ficção. E pra mim, ler o livro da Ruth e da Kate foi uma experiência muito boa, porque eu gosto de histórias que me fazem realmente refletir sobre o que ali realmente quer dizer, com um significado assim mais amplo, mais aberto, apto a reflexões e discussões. Então, para mim foi uma experiência muito interessante. Na trilha sonora do audiobook The Lady and the Dragon, A Tale of Despair and Recreation as Called One Moonlit Night's Dream, de autoria de Ruth Finnegan e Kate Callender, foram utilizados instrumentos de diversas partes do mundo. 2 desses instrumentos têm origem indígena, da região da Amazônia Ocidental. Um deles é chamado de guac-guac, uma espécie de ocarina feita de barro do povo Tucaná, conhecido também como povo Canamari.
da região de Eirunepé, no estado do Amazonas, com aldeias que se estendem pelas margens do rio Juruá. Esse instrumento aparece na trilha sonora do audiobook, compondo as imagens sonoras do vento, das tempestades e do frio, nas cenas mais intimistas e reflexivas do poderoso dragão. Outro instrumento, também de origem indígena amazônica, é o ronroridé, um instrumento do povo Jamamadi, da região de Boca do Acre, Amazonas, com aldeias que se estendem pelas margens do rio Purus. O ronroridé é um instrumento de sopro que consiste em um jarro de barro queimado e de uma taboca. A taboca é tocada com os lábios em um sopro firme, com uma de suas extremidades dentro do jarro de barro, produzindo um som forte que o povo Jamamadi utiliza como buzina para fazer chamamento ou anunciação de que haverá alguma reunião na aldeia. Mais um instrumento que merece destaque é o bodhran, um membranofone, que consiste de uma pele que se estica por sobre um aro de madeira. Uma espécie de pandeiro gigante sem platinelas, que se toca verticalmente com a ajuda de baquetas. O lado aberto do tambor é utilizado para fazer variações com a outra mão, a fim de controlar a altura e o timbre do som percussivo, pressionando e friccionando a pele que do outro lado é percutida. Ele é muito parecido com membranofones do norte do continente africano e do Oriente Médio, e também recorda bastante os tambores de povos originários do norte do continente americano. Se trata de um tambor de origem irlandesa. Cada forma de tocar o bodhran, com suas diferentes performances de baqueta e as diversas células rítmicas, passaram a receber o nome das regiões onde essas expressões eram realizadas. Exemplo disso é o estilo Kerry, muito tocado no condado de Kerry, na Irlanda. As referências a este tambor pelo nome de bodhran passam a ser feitas após o século XVII e, muito recentemente, veio sendo introduzido na música celta e folclórica, substituindo o tamborim. Somente após a década de 1950, o bodhran passa a ser introduzido em grupos musicais mais conhecidos. É o caso de The Corrs, banda de folk rock e pop rock irlandesa, constituída pela família Corr, banda que ganhou fama mundial a partir da década de 1990 e que em 1999 se apresentou com a trilha instrumental Toss the Feathers, ganhando grande audiência na época. Também é o caso de Celtic Woman, que sempre apresenta o bodhran sendo tocado em pé, utilizando-se de uma correia e de uma haste para sustentar o tambor. E é o caso também de Rising Appalachia, banda das irmãs Leah Song e Chloe Smith, que fusiona as células rítmicas do bodhran com o folk norte-americano, o soul music e a world music. A trilha sonora de Anita Lino, que acompanha o audiobook The Lady and the Dragon, colocou instrumentos de várias partes do mundo para conversar, criando as paisagens sonoras por onde o grande dragão passeava e se expressava, trabalhando com as sutilezas dos detalhes na construção dos diversos cenários, também mediante a sinestesia entre cores e sons. O dragão, que vivia numa tristeza profunda, reencontra sua potência no amor e passa a reconhecer
toda a força de criação o habita. Escute já o audiobook. Está em todas as plataformas de streaming. Apoie a arte independente. Gratidão.